Olá, alunos! Nessa aula aqui de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço textura orgânica de árvore. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática os movimentos, toda essa movimentação das texturas, movimentos de mão e tudo isso usando lápis 3B, 6B e 8B. Isso aqui não é regra, são só os lápis que eu vou utilizar hoje, beleza? Espero que vocês prestem bastante atenção, consigam captar a essência do vídeo e consigam absorver um conteúdo bem legal. Então, bora desenhar. Eu vou começar fazendo um pequeno esboço, ó, com círculos bem leves, bem fraquinhos. Eu aqui deixo organizado como que vai ser a base da minha árvore, o tamanho dela, a proporção. Olha só, traços rápidos e leves. Sempre na cabeça, com aquele pensamento de soltar o traço, desenhar cada vez mais rabiscando, tá? Sem tentar fazer detalhes na hora que você tá esboçando, você só quer o sentimento ali da árvore até o momento, você quer a proporção, você não quer os detalhes. A gente tenta focar no movimento, uma forma mais gestual de desenhar na hora do esboço. Sempre vou lembrando vocês dessa parte, porque é uma das partes mais importantes quando a gente está estudando desenho, beleza? Belezinha? Agora eu já tô aqui com o meu esboço da primeira árvore e eu vou começar aqui fazendo movimentos que vocês vão perceber que são mais arredondadinhos. Porém, ao mesmo tempo que eles são arredondadinhos, eles são muito orgânicos. De forma alguma eu vou fazer uma bolinha do lado da outra certinha. Vão ser mini manchinhas desenhadas de forma totalmente orgânica. Ou seja, vamos traduzir esse conceito. Sem regras, ok? Só que vocês vão perceber na hora que eu for fazendo que apesar de ser sem regra, parece correto. Porque a gente vai acostumando o nosso cérebro a fazer as manchas de forma que vai parecer verídica. A gente vai colocando manchas um pouco mais escuras, onde precisa ter mais sombra. A gente vai colocando manchas um pouco mais claras, em tons médios. Vai deixando muitos espaços negativos, onde não tem nada, onde é para ficar mais luz. Espaço negativo também é algo muito importante na hora que a gente está trabalhando na textura, porque a textura é o que a gente vai fazer, o espaço negativo é o que a gente não vai fazer. E o que a gente não vai fazer é tão importante quanto o que vai ser feito. Por quê? Porque o espaço negativo, ou seja, onde a gente não vai colocar pigmento, não vai colocar o lápis, a canetinha, o que seja, vai ser o que vai ajudar a dar o formato para o desenho. Entende? Eu vou mostrando aqui para vocês e eu vou também apontando em alguns momentos com palavras o que pode ajudar na compreensão de vocês sobre isso do espaço negativo e das texturas. Então, bora lá! Vou começar aqui, ó, rabisquinhos bem aleatórios. Como eu comentei, eu tô fazendo mais com movimentos circulares, só que percebe que não são círculos certinhos. O movimento circular por causa desse movimento aqui que eu faço com a minha mão. Mas não são círculos certinhos, são rabiscos. Ó, onde eu quero um pouco mais de sombra, eu vou apertando um pouco mais meu lápis também. E agora eu vou me soltar um pouquinho mais e vou fazer da forma que eu faria se não estivesse gravando, para mostrar o meu processo sem interferências. Percebam que eu faço bastante movimento com o lápis um pouco mais deitadinho. Quando eu quero, ó, esses traços um pouco mais grossos. Eu vou fazendo traços um pouco mais clarinhos em alguns momentos,
que é como se fosse uma espécie de um esboço para a mancha que eu quero. Eu faço primeiro mais clarinho, e aí eu venho manchando mais escuro onde eu quiser mais escuro. E assim eu vou modelando a textura da árvore. Agora eu tô pegando aqui um lápis 6B. Fiz essa base aqui usando o meu 3B. Eu tinha achado que eu tinha pegado o meu 2B, mas é o 3B, viu, gente? Mas a diferença entre eles não é tão grande. Agora eu vou usar o meu 6B para dar um pouquinho mais de preto em partes que eu quero mais pretinho. E aí a gente vai enxergar melhor ainda o desenho aqui no vídeo. E também as massas que eu tô querendo colocar neles. Enfim, o 6B agora vai ser como se fosse uma nova camada de volume aqui nas minhas texturas, beleza? Percebam que agora que eu tô colocando essa outra camada um pouco mais escura, como a árvore tá aparecendo muito mais, tá ficando com muito mais volume. Eu também tô dando uma ênfase bem maior com o pretinho nos galhos, porque os galhos eles são mais escuros mesmo. Então agora a árvore vai começar a nascer bem mais árvore mesmo. Foi como se a primeira mancha tivesse sido só a primeira camada, como se fosse um esboço de manchas depois do meu esboço de linhas, e agora que vai nascendo realmente a textura, a luz, a sombra, e a árvore vai ficando muito mais árvore, digamos assim. Ó, aqui eu vou deixar um espacinho negativo, só que como é uma árvore, mesmo nos espaços negativos que eu estou deixando, tá ficando um pouco cinzinha, porque tem as folhas ainda, só que tem em menor quantidade. Locais assim, por exemplo, totalmente branquinho, seria quando não tem realmente nenhuma folha e nenhum galho ultrapassando ali aquele espaço.
Vejam só, os detalhes são manchinhas menores colocadas aonde eu quero mais volume. De uma forma desordenada, porém ordenada. Isso que eu chamo de movimentos mais orgânicos. Aqui também eu vou trabalhar para deixar um espaço negativo um pouco maior. Fazer um galinho passando e quase nada de folhas ao redor.
Esse tipo de desenho é muito legal fazer e se deixar o negócio vai longe. Dava para eu ficar aqui mais 1 hora detalhando, aumentando o número de galhos, enfim. É algo que não tem uma regra específica, que não tem um tempo específico e que você pode mergulhar realmente no desenho. E esse aqui é o resultado do meu desenho de hoje, do meu estudo de hoje, mostrando para vocês como eu faço textura usando lápis. Eu usei aqui o 3B, o 6B e o 8B, mas isso aqui não são regras, tá? Eu também uso bastante a limpa-tipos para dar uma limpadinha aqui no desenho. Mas vocês perceberam que durante o processo eu praticamente não usei borracha, eu realmente deixei a parte orgânica trabalhar por mim e não fiquei me preocupando com minúcias, e sim com manchas, com a textura em si. Como que eu vou fazer a textura de uma árvore, tipo que eu fiz na árvore anterior da aula passada, só que dessa vez utilizando canetinhas ponta pincel, também conhecida como canetinha brush. Eu adoro trabalhar com esse tipo de material e para começar eu vou utilizar aqui o lápis para fazer o esboço, um esboço bem clarinho e bem levinho, tá? Mais clarinho, mais levinho do que nunca. Percebam que esse meu esboço são basicamente rabiscos que mostram aonde que eu vou trabalhar as texturas, os volumes. Eu vou usar aqui uma borracha limpa-tipos para deixar ainda mais clarinho. O esboço tá tão superficial que ele praticamente some só de encostar limpa-tipos, então tem que tomar cuidado para não apagar tudo. Olha só. Eu vou usar aqui um brush cinza escuro e um cinza mais clarinho para trabalhar melhor os semitons. Para trabalhar bem melhor mesmo, eu precisaria de mais tons, mas eu vou dar de exemplo aqui hoje usando só esses dois mesmo. Vou começar aqui com o mais claro. Percebam a dinâmica para trabalhar com markers, com caneta ponta pincel, como é diferente da dinâmica para trabalhar com lápis, com grafite. Agora eu pego a canetinha um pouco mais escura e vou começar aqui a trabalhar os volumes. Tudo em forma de textura. Percebam que quando eu quero tamanhos mais delicados de manchinha, eu uso mais a pontinha do meu brush. Quando eu quero traços mais grossos, igual eu usei aqui no mais clarinho, eu faço com a canetinha mais deitada. Apesar de ser mais rápido,
Essa é uma técnica aqui bem delicada. Porque com lápis a gente sempre tem a possibilidade de usar borracha, né? A canetinha já não dá essa possibilidade pra gente. Então, ao mesmo tempo que não pode ficar pensando tanto na hora que tá fazendo, para não sair dos movimentos orgânicos, tem que deixar o negócio não ficar certinho, ao mesmo tempo você tem que ter um pouco mais de cautela do que com o lápis. Só que quanto mais você treinar essa técnica, quanto mais desenhos você fizer, mais confiante você vai ficando e mais solto você vai ficando na hora de desenhar também. Agora eu tô pegando de novo o tom mais claro e vou passar mais uma vez em alguns locais que eu quero que fique um tonzinho mais escuro. E agora eu vou pegar pela última vez aqui o tom mais escuro para eu dar os últimos detalhes e finalizar a texturização com as canetinhas. É aquela última revisada realmente. Eu finalizo aqui as pontinhas em alguns locais com detalhes menorzinhos para dar um pouco de degradê. Teste bastante aí na casa de vocês, treinem bastante e não desistam na primeira tentativa, porque uma tentativa não é nada na linha do tempo de um desenhista. Tem que desenhar bastante, tem que fazer muito até o momento que você vai digerindo todas as informações e quando você menos esperar, já vai estar desenhando de uma forma que você vai ficar satisfeito, beleza? Bons estudos e bons desenhos!